Glória a Deus por estarmos aqui de manhã, juntos. Glória a Deus pelos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Hoje eu vou compartilhar algo que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias. Para minha surpresa, eu achei que o Senhor estava falando comigo a respeito desse assunto estes dias. E eu costumo fazer um caderno de oração. Não é a oração que eu falo, né? O tempo que eu dedico ao Senhor, se o Senhor fala comigo, eu registro alguma coisa nesse caderno, né? E eu aconselho que os irmãos façam o mesmo, porque é muito bom poder você folhear o caderno, voltar meses, anos, e ver o que o Senhor tem falado. Sabe por quê? Porque o Senhor não fala pontualmente conosco. Ele constrói, Ele forja as nossas vidas conforme Ele fala. Então, Deus não fala uma coisa solta. Ele vai nos ensinando no caminho, e quando você vai notar, tudo que o Senhor falou está completamente costurado, né? Está completamente ligado. E aí eu fui olhar esse caderno, eu estou finalizando esse caderno, eu comecei esse caderno em 2018, então tem um tempinho lá que eu fui anotando coisas, e quando eu fui ver, a primeira palavra que o Senhor trouxe ao meu coração com aquele caderno, foi um pouco depois da Mariana nascer, era a respeito do mesmo assunto, do mesmo tema, que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. E meu coração se alegrou muito essa semana, porque o Senhor, Ele se importa com o seu coração, Ele se importa com a sua vida, e Ele age quando você se rende, querido, Ele age. Amém? Eu quero falar a respeito de um coração e uma vida alinhados com Deus. A palavra aqui é alinhamento. Amém? Eu gostaria que você abrisse no texto de 1 Samuel, capítulo 1. Pode ir abrindo. Alinhamento. O verbo alinhar, ele fala a respeito de pôr em linha reta alguma coisa, ou aderir a algo, ou a estar no mesmo nível que outra coisa, ou se equiparar a algo, como se você equiparasse valores. Ok? No campo das ideias, quando a gente fala de alinhamento, você pode, por exemplo, falar: estou alinhado com fulano de tal na política, estou alinhado com fulano de tal em tal forma de pensar. E não estar alinhado com alguma pessoa ou com uma forma de pensar não significa que você esteja contra, que você esteja em oposição. Apenas significa que você está neutro. E o que eu estou falando não é uma opinião minha, é conceitual, de dicionário. Tá? Então, você não estar alinhado não significa que você é contra algo, mas apenas que você é neutro em relação àquilo. Tudo bem? Queria que você guardasse isso, por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente está completamente na direção do que Deus está querendo fazer. Mas a gente, quando não está de fato alinhado, você não está contra Deus, e às vezes você fala: mas eu não estou contra a palavra. Mas às vezes você só não está alinhado. E algumas coisas elas não prosseguem, não acontecem, não mudam, porque você está neutro em relação à palavra, não alinhado. Conseguem entender? Foi claro isso? Ok. Então, vamos lá para o texto de 1 Samuel. Eu vou começar a falar desse assunto hoje, para não me estender demais, e eu vou concluir num próximo domingo, onde houver oportunidade. Eu vou falar a respeito de duas pessoas. Muitas pessoas estiveram alinhadas com Deus na palavra, né? Eu escolhi duas. Uma delas é Ana. Ana, a história dela é bem curtinha, quer dizer, aparece o relato muito curto na Bíblia a respeito da história de Ana. E eu quero começar mostrando como Ana era, de fato, uma mulher alinhada com Deus. Aí você fala: mas a história de Ana conta de uma mulher que não conseguia engravidar. Basicamente é isso, né? Mas nós vamos olhar no texto e ver que ela era uma mulher alinhada aos propósitos do Senhor. Ela era uma mulher alinhada ao coração de Deus. Amém? Nós vamos ler o capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Vamos lá. Houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, eframita. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha.
Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde ficava o templo. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéas, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, outras versões falam humilhação, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? A continuação desse texto conta para a gente que o desenrolar dessa oração, né? Ele vê Ana, ele abençoa Ana, para que o desejo dela, do coração dela, seja atendido. Naquele ano, Ana engravida, e Ana gera um rapazinho chamado Samuel. Samuel é um menino que foi dedicado ao Senhor, e no desenrolar ele vai servir no templo junto com Eli, vai aprender o ofício, e mais para frente ele se torna sacerdote. Amém? Eu quero orar antes de começar a desenrolar o texto com os irmãos. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, os nossos corações, os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para ouvir o que o Senhor quer falar conosco, Pai. Que o seu amor, através da tua palavra, seja revelado, que o seu cuidado e os seus planos e os seus propósitos possam ser revelados aos nossos corações nestes dias, Pai, e que possamos ter um coração rendido, Pai, ao teu querer, Senhor, nestes dias. Fala conosco, que possamos estar disponíveis e dispostos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, eu queria contextualizar aqui o que está acontecendo, porque quando a gente lê o relato a respeito da vida de Ana, parece só que é a história de uma mulher que desejava ter filhos. E não é. O contexto onde ela está inserida é um contexto bem complicado de uma fase de vida de Israel, do povo de Israel. Esse tempo que Ana está vivendo é um tempo em que eles estão sendo cuidados e liderados por juízes. Então, se a gente retroceder na história um pouquinho, teve Moisés tirou o povo do Egito, aí ficaram um tempo no deserto, aí o Senhor conduziu Moisés para que eles pudessem alcançar a terra prometida. Moisés não leva o povo para a terra prometida, quem leva é o seu sucessor, Josué. Josué, fielmente, ele preserva a aliança feita com Deus, leva o povo para Canaã, lá eles se estabelecem, e Josué governa o povo até a sua morte. Só que depois que Josué morre, um governante não entra. Ele não tem um sucessor. Então, o povo ele está em Canaã. Canaã não é habitada só pelo povo de Israel, há outros povos lá ainda. E o povo de Israel começa a ser liderado por juízes. Esse é o tempo em que entram os juízes, ok? Só que os juízes entram para direcionar o povo, né? Tentam direcionar o povo nos caminhos do Senhor, aconselhar, julgar e tudo mais. Só que esse tempo é um tempo em que existe muita apostasia, ou seja, o povo de Israel começa a abandonar os caminhos do Senhor, desejando que os outros povos que lá naquela região moram, fazem. Então, eles começam a adorar os deuses daqueles outros povos, se unir às mulheres daqueles outros povos, acolher hábitos e cultura daqueles outros povos e
o povo de Israel começa a perder o foco na aliança que Deus havia feito com o povo de Israel. Ok? Então, esse é o tempo em que Ana está vivendo. Um tempo de juízes e um tempo em que o povo de Israel ele já se perdeu. Parte do povo se perdeu, já abandonou os caminhos do Senhor. E há um clamor entre alguns no meio do povo para que o Senhor levante homens idôneos para conduzir o povo. Esses homens são juízes, mas nem sempre isso deu certo. Tá? Esse é o contexto que Israel vive. Quem é Eucana, que o texto traz? Eucana é um homem, aqui mostra que ele mora numa região de Efraim, mas ele, na verdade, é da tribo de Levi. A tribo de Levi, ela foi separada, lá em Números 8, a tribo de Levi foi separada para o serviço ao Senhor. Então, assim como Eucana, toda a sua família também é separada para o serviço ao Senhor. Ok? Da mesma forma, todos os seus filhos. Então, já se sabe que a família de Eucana vai servir ao Senhor de alguma forma. Ok? Ana e Penina são as esposas. Penina tem filhos. Existe uma rivalidade muito grande entre elas duas. Na verdade, a rivalidade parece que vem mais da direção de Penina, né, porque ela é provocativa. Ela tenta aí irritar a Ana por causa de Ana não ter filhos. E Ana, apenas aqui o relato é que ela desejava ter um filho. O relato não conta se ela desejava ter um filho para agradar o marido, se ela queria ter um filho por causa de questões sociais, apesar de que elas existiam. Não fala se Ana desejava ter um filho por um desejo egoísta, ou porque ela queria esfregar na cara da Penina, que agora ela tinha um filho. Não fala nada disso. Ela desejava ter um filho, só isso. Era um desejo que essa mulher tinha. Eu, pessoalmente, não enxergo que esse desejo fosse um desejo egoísta. E eu não consigo enxergar que esse desejo era egoísta por quem Ana demonstra ser ao longo do texto. E eu vou provar isso para os irmãos. Eucana ama muito essa mulher, ama muito a Ana, tanto que ele não se importa pelo fato de ela não ter filhos, e ele dá a ela uma porção dobrada de oferta para ela ofertar no templo quando eles vão adorar. E a gente sabe que vem Samuel depois disso, e Samuel se torna um rapazinho aí consagrado ao Senhor. Em síntese, então, Ana é uma mulher amada, muito amada. Ela vivia uma condição irreversível aos olhos dos homens, ela não podia ter filhos, né? E ela vivia uma humilhação muito grande por causa de uma mulher que se tornou uma rival. E tinha esse desejo genuíno de ter um filho. Por que eu olho Ana como uma mulher que não está centrada no próprio desejo, não tem um desejo egoísta? Eu quero levantar 4 pontos que mostram que Ana não era uma mulher centrada em si mesma, para ter um desejo egoísta, ok? Primeira coisa que eu olho nesse texto, nesse trecho, é que Ana, ela escolheu lançar a sua necessidade ao Senhor. Pensa bem, Ana e Penina, as duas convivem juntas, mesma família. Penina está lá constantemente esfregando na cara de Ana que ela não tem filhos. Ana ouve o choro das crianças, lembra que não tem filhos. Ana ouve um neném nascer, vê que não tem filhos. Ela poderia ficar amarrada a isso e chegar para Penina e falar assim, ó, fica na tua. Ele me ama muito mais do que ama você, mesmo te dando filhos. Ele me dá porção dobrada para adorar o Senhor. Ele me ama mesmo não tendo filhos. Ela podia fazer o que a gente vê muita mulher fazer por aí, né? Esculachar Penina pelo amor que ela sabia que o marido dela tinha por ela. E ela não faz isso no texto. Infelizmente, ela fica amargurada, mas ela não esfrega. Mas o que ela faz com a amargura? Com a amargura dela, ela lança aos pés de Deus. Fala, Senhor, eu estou colocando aqui a minha necessidade. Ana encontra um novo lugar para estar, que é na presença de Deus. Ela encontra um novo lugar para lançar a necessidade dela, que é na presença de Deus. Então, ela podia usar qualquer recurso que ela quisesse, mas ela escolheu um novo lugar para estar. Eu queria que você guardasse essa frase, um novo lugar para estar. Em Deus, ela encontrou um novo lugar para estar. Amém? Isso já me mostra que ela não é uma mulher centrada nela mesma. Ana, ela na oração dela, ela traz alguns elementos que mostram que ela também não é uma mulher centrada nela mesma. Ela se dirige ao Senhor falando, a tua serva.
Ela fala com Deus dessa forma. Ela se direciona a Deus e fala: a aflição da tua serva, atende à humilhação da tua serva. Ana era consciente da tribo a qual ela pertencia. Eu consigo enxergar essas duas coisas aqui. Ela sabia que a tribo dela foi vocacionada a servir ao Senhor. E aí você fala: nossa, normalmente na Bíblia a gente vê os homens servindo no templo. Você não vê mulheres servindo no templo, não vê relatos frequentes de mulher servindo no templo. Você ouve nomes de homens. Se você for buscar lá em Números, né, depois lá em Crônicas, quando Davi estabelece a molda, né, o serviço ao Senhor, ele cita nomes de homens o tempo todo, nomes de homens. E a família de Asaf, a família de fulano de tal, mas ele não cita nome de mulheres. Mas entenda, mesmo que homens tivessem a condição de atuar mais do que as mulheres, aparentemente, ela não se desprendeu da vocação da tribo dela. A vocação da tribo dela é servir. E ela abraça a vocação e o propósito que Deus escolheu para a vida dela. E ela serve da forma como ela enxerga a atuação dela. Então, ela vai servir educando filhos, se ela os tiver, para servir. Ela vai servir entregando seus filhos ao Senhor. Ela vai servir da forma como puder. E ela não se desprende da vocação dela, do chamado dela de serviço. Ela vive para estar disponível às necessidades e propósitos do seu Senhor. Isso é servir. A Elaine falou um pouco disso domingo passado. Nós ouvimos outros irmãos falando a respeito do servir. E basicamente é isso. Ela vive para. Está disponível para as necessidades e propósitos do seu Senhor. O outro ponto é que Ana conhece quem é o seu Senhor. Ela sabe quem Deus é. Ana, ela conhece quem é Deus e ela sabe que ela pode ir até o seu Senhor, não como um escravo que é subjugado, mas ela conhece a história do povo dela. Ela sabe que a história do povo dela com Deus é uma história de aliança, é uma história de promessa, é uma história de salvação, é uma história de amor e é uma história de provisão. É uma história de exortação e de juízo também. Porque Deus incluiu isso na aliança dele. Se vocês não me seguirem, vocês vão ter consequências. E se vocês me seguirem, vocês vão ter outras coisas. Ela conhece a história do povo dela. Então, ela conhece o Deus a quem ela serve. Esse é outro elemento. E o quarto elemento da oração dela mostra que ela cumpre o propósito para o qual ela foi gerada na tribo. Quando ela coloca diante de Deus o desejo dela, e partindo desses pressupostos que eu falei, né, de que ela era serva, conhecia quem era o Deus dela e que ela lançava a necessidade dela nos pés do Senhor, ela resolve pegar o desejo maior do coração dela e falar: Senhor, eu desejo muito isso, e que o meu desejo, ele sirva para cumprir o teu propósito. Então, ela não era uma mulher centrada nela mesma, que só estava afim de ter um filho, desejava muito ter um filho. Ela desejava tornar os seus desejos mais íntimos algo que também servisse aos propósitos do Senhor. Quais são os teus desejos mais íntimos? Você tem uma lista de desejos? Já parou para pensar? Quais são os teus desejos mais íntimos hoje? Você já pensou em colocar eles disponíveis aos propósitos do Senhor? Talvez o teu desejo mais íntimo hoje seja algo que você não consegue executar. Talvez você não tenha habilidade ou a capacidade, ou seja algo grande demais e sobrenatural, e está fora das forças humanas, das capacidades humanas. Qual é o teu desejo mais íntimo? Será que você tem colocado ele a serviço do Senhor? E eu não estou falando que isso é barganha, não, tá? E, eu vou colocar o serviço do Senhor, então, se eu colocar, o Senhor me dá. Porque o que Ana fez aqui não foi uma barganha. Uma mulher centrada em si própria, talvez ela barganhasse com o Senhor. Mas é evidente que essa mulher não está centrada nela mesma. É evidente. Senão ela não entregaria o desejo dela.
Se ela tivesse centrada nela mesma, ela ia abraçar o desejo dela e falar, me dá, me dá, me dá. E quando chegasse, ela não ia devolver. Ela não ia largar, como ela deu. Imagina você pegar o teu filho, recém-desmamado, porque a Bíblia conta que quando Samuel foi desmamado, provavelmente desmamava bem mais tarde do que desmamam hoje, né? Mas quando ele foi desmamado, ele foi levado ao templo para aprender a servir. E aí você cata o teu desejo mais íntimo, maior, e leva lá, ó, sacerdote, toma. Eu fico pensando porque eu sou mega controladora com algumas coisas, não com muitas. E eu fico pensando, caramba, já imagina eu catar as meninas e falar assim, ó, toma. Eu ia levar uma lista de condições. Ó, a Mariana e a Débora estão aqui, mas lembra que elas têm que tomar isso à noite, têm que beber isso, têm que comer daquele jeito, têm que brincar desse jeito, têm que aprender isso, têm que aprender aquilo. Não dá para fazer isso, né? A Ana não fez isso, ela entregou o seu desejo mais íntimo para servir aos propósitos do Senhor. E eu preciso te contar, Deus tinha propósitos muito específicos naquele tempo, porque o povo de Israel estava vivendo um tempo de apostasia, de abandonar a aliança do Senhor. Sendo consagrada ao serviço ao Senhor, ela fez dos seus desejos mais uma oportunidade de servir a Deus. Isso, queridos, é alinhamento. A palavra não está no texto, mas isso é alinhamento, é ter um coração e uma vida alinhados com os propósitos de Deus, sem nem sequer eu saber qual que é o tal do propósito. Porque não importa, importa estar alinhado, não importa o que vai acontecer depois. Entende? Importa estar alinhado. E o que vai vir, veio. E entenda que o que vai vir é bom. Porque a palavra diz que a vontade do Senhor é perfeita e agradável. Então não tem como ser diferente disso. Entendem? Ela não sabia quem Samuel ia se tornar, ela não sabia o que Deus ia fazer com a história de Samuel, e daqui a pouco eu vou dar uma palhinha a respeito disso. Mas ela se dispôs a cumprir o propósito dela e foi. Foi o que foi. E aí eu quero te convidar a virar a página e ir para o capítulo 2 de Samuel, de 1 Samuel. E eu quero mostrar mais uma característica dessa mulher, que mostra que ela não era uma mulher centrada em si mesma, e que ela, na verdade, era uma mulher alinhada com Deus. No capítulo 2, dos versos 1 a 10. Ele começa traz a oração que Ana fez depois que ela entregou Samuel no templo. Então, ela teve Samuel, o Samuel cresceu um pouquinho, ele foi desmamado, e ela levou Samuel no templo. Quando ela levou, ela entregou Samuel, e depois que ela entregou Samuel, ele abençoou ela para que ela tivesse mais filhos. E aí ela fez uma oração, e é essa aqui. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há, nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Queridos, a partir daqui ela começa a profetizar. Vocês vão ver. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis são cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o montouro exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Em algumas versões,
Almeida Revista e Corrigida, Bíblia de Jerusalém, NVI e algumas outras versões, alguns desses versos, os verbos, eles estão no futuro, inclusive. Tá? Então, algumas versões ele faz assim: os que contendem com o Senhor serão quebrantados, dos céus trovejará contra eles, coisas que estão por acontecer. O Senhor julga as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Ana, ela faz uma oração profética. E o que Ana fala aqui vai se cumprir num tempo que está por vir, depois que Samuel assume o sacerdócio. Coisas começam a se cumprir com o povo de Israel. O povo de Israel começa a ser quebrado. Né? Ele fala sobre o arco dos fortes é quebrado. Né? Ele fala sobre os que são arrogantes, não sei se é esse o termo que ele usa, mas pessoas que, os perversos. Né? Então, ele começa a trazer traços de coisas que vão acontecer com o povo de Israel. Porque o povo de Israel precisa ser quebrantado. Reconhecer o seu erro, pedir perdão ao Senhor, voltar ao lugar da aliança e se reconciliar com o Senhor, para viver a aliança que foi feita com Deus. E o que ela profetiza aqui vai acontecer lá para frente. Uma mulher centrada em si própria não vai fazer isso. Qualquer pessoa, né? Uma mulher ou um homem. Ela está alinhada com o Senhor a ponto de ser a voz que conta o que está por vir. De forma muito amorosa, ela exalta o Senhor. Não dá para a gente olhar para ela e falar, olha, ela tinha só um desejo de ser mãe. Era muito mais do que isso. Ela estava alinhada com o Senhor. Samuel, ele cresceu ouvindo a voz de Deus. Certamente essa mulher semeou coisas excelentes na vida dele até que ela entregou ele. E ele foi sendo ensinado pelo Senhor desde cedo, porque menino ainda ele ouviu a voz do Senhor. Num tempo que, segundo o capítulo 3 de Samuel, pouco o Senhor falava com os homens. E poucas visões os homens tinham. E o Senhor escolheu um menino. O próprio Senhor ensinou a Samuel. Vejam isso. E ele foi crescendo. E conforme ele foi estabelecido no serviço com o Senhor, ele tem uma característica nesse tempo de transição, em que vão parar de existir os juízes sobre o povo de Israel, porque não está funcionando. O povo começa a pedir um rei, e ele vai passar a fazer essa transição entre os juízes e o estabelecimento de uma monarquia no povo de Israel. E nesse tempo de mudança, de transição, de modo de governo, Samuel é o cara que é responsável. Ele se responsabiliza no serviço ao Senhor a manter, a perseverar na aliança com Deus. Esse é o cara que foi responsável por manter a aliança que Deus fez na transição de governo. Então, quando os reis vieram, o primeiro rei foi Saul, Samuel foi o cara que chegava para Saul e falava assim, abaixa a tua bola, porque quem manda aqui é Deus, não é você. Deus te colocou no trono, não você. Samuel unge Saul como rei, posteriormente ele unge Davi como rei, e Samuel é o cara que garante que a aliança seja seguida, seja vivida a termo, do jeito que foi estabelecido com Deus. Então, a forma como sacrificavam errado começou a ser modificada. A forma como eles viam Deus, um Deus de troca, um amuleto da sorte, teve que começar a ser modificada. E quem sustentou a aliança, quem foi responsável por preservar a aliança nessa virada, foi Samuel. Então, Ana não era só uma mulher que desejava um filho, queridos. Olhem para Ana de outra forma. Olhem a importância de um coração alinhado com o Senhor. Num tempo de apostasia, num tempo em que as pessoas estavam abandonando o Senhor, Ana foi firme e alinhada com o Senhor para gerar um homem que o Senhor ia usar, que o Senhor desejava ter. O começo do texto lá de 1 Samuel fala de Hófni e Finéias, que eram os filhos de Eli, que eram sacerdotes no templo. Eles eram corruptos. E Deus sentenciou a família inteira de Eli para que eles não progredissem com a corrupção que eles viviam no sacerdócio.
E eles morreram. E quando morreu os dois, Hofni e Finéias morreram no mesmo dia. E quando vieram dar notícia para Eli da morte dos dois, morreu Eli. E quando morreu Eli, a nora de Eli, que estava para dar à luz, morreu. Olha isso. Porque havia uma corrupção. Havia corrupção no meio do povo. E aí Samuel foi estabelecido como sacerdote. E onde eu e você estamos nessa história? Porque é legal olhar a história, olhar o passado, mas a Bíblia nos toca, queridos. O Velho Testamento ele é para nós hoje, assim como o Novo Testamento é para nós hoje. Como que isso nos toca? Deus fez uma aliança com o povo dele no passado. Alguns foram zelosos em preservar essa aliança e outros não. Só que em Cristo, o Senhor nos deu uma nova aliança. E nessa nova aliança, a minha vida e a sua está incluída. O Senhor se importou em incluir a sua vida e a minha numa nova aliança, uma aliança de amor, queridos, onde nós somos comprados. Não importava como nós estávamos, nós fomos comprados. E nessa aliança de amor, nós somos os sacerdotes. Foi o que Elaine leu agora há pouco, né? Do texto de Pedro. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Deus nos fez sacerdócio, assim como Samuel, assim como Ana. Ana não podia ter a função de sacerdote, mas ela exerceu o sacerdócio. Essa mulher exerceu o sacerdócio. Eu e você temos a função, assim como Samuel, de preservar a aliança que Cristo fez conosco. Não só preservar, mas eu e você temos a função, a incumbência de comunicar essa nova aliança, porque ela não é exclusiva minha e sua, é a todos. Então nós temos a função de proclamar, nós temos a função de cultivar vidas nessa nova aliança, de discipular, de trazer as pessoas para a intimidade do Pai. Essa é a nossa função como corpo de Cristo hoje, na nova aliança. E nessa nova aliança o Senhor quer que você desfrute de um amor que é abundante, que é incomparável, que homens, que a sociedade não é capaz de oferecer. Deus quer te dar a condição de viver parâmetros diferentes do que a sociedade nos traz, porque são parâmetros do reino. Vocês são sacerdotes, reino e sacerdócio, do reino do Senhor. Eu e você, nós somos Ana. Nós somos geradores de sacerdotes. Eu e você somos Samuel. Nós somos sacerdotes incumbidos de preservar a aliança em tempos de transição. E que tempos nós temos vivido hoje? Que tempos nós estamos vivendo hoje? Onde o certo ficou errado, o errado ficou certo, né? Onde a gente tudo que parecia correto e foi ensinado para a gente de criança, a gente vivendo isso se sente um peixe fora d'água. Nós somos sacerdotes incumbidos de preservar a aliança em tempos de transição. E como é que isso vai acontecer? Só vai acontecer se nós estivermos alinhados ao propósito do Senhor. Alinhados. Levar a nova aliança às pessoas e viver a nova aliança não é uma missão fácil. E ela só acontece se nós estamos alinhados com Deus. Alinhados com Deus. E se você está aliançado em Cristo, entenda que você precisa alinhar o seu coração e a sua vida à vontade do Senhor. Alinhamento, aqui, é um movimento contra a corrente. Pega um nadador profissional, bota ele para nadar em mar aberto e de um ponto A a um ponto B, contra o fluxo da corrente do mar. Se a corrente estiver muito forte, até ele vai precisar de ajuda. Eu e você não fazemos isso sozinho. E Deus nem quer que a gente faça isso sozinho. Até o processo de estar alinhado com Deus, a gente não executa sozinho. A gente decide
sozinho. É uma escolha minha. Mas o processo de estar alinhado com o Senhor, ele é feito pareado, de mão dada, passo a passo com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Amém? E é nesse trajeto que o Senhor quer nos conduzir. É nesse trajeto que Deus quer nos conduzir. Hoje eu falei de Ana, de características de uma pessoa que é alinhada com Deus. Mas eu quero trazer num próximo momento para você como se faz para estar alinhado com o Senhor. Nós temos vários servos de Deus na Bíblia relatando como fazer isso. Um deles é Davi. Acho que não tem cara melhor para falar como se vive isso do que Davi. Porque a Bíblia fala que Davi era um cara segundo o coração de Deus. Quer mais alinhamento do que isso? Quer mais alinhamento do que isso? O coração dele era segundo o coração do Senhor. Nós podemos aprender na palavra como que a gente se alinha. Isso é possível, mas é um processo e a gente tem que encarar esse processo de mão dada com o Espírito Santo e com a palavra. Veja, é árduo, mas a gente não vê relatos de infelicidade nas orações de Ana. Você vê uma mulher que regozija no Senhor, que encontrou um lugar novo para estar. Essa semana a gente viu aí nas mídias sociais a situação daquele pequeno submarino que foi levar 5 tripulantes para uma expedição perto dos destroços do Titanic. Todos viram? Viram isso? Mexeu bastante comigo, meu coração ficou entristecido com essa situação. E a constatação foi que o submarino implodiu, né? Ele não explodiu, ele foi para dentro e... É um movimento inverso, não é? A implosão. E, às vezes, a gente fala, quero ir mais fundo. E aí? A presença do Senhor, ela não acontece o que aconteceu com esse submarino. Quanto mais fundo você vai, pode até parecer que a pressão seja maior. Mas você não vai só. Você não criou um submarino para ir lá. É o Senhor quem te conduz. A nado. A nado. E o Senhor fala claramente na palavra dele, você pode ir. Você não vai implodir. Às vezes a sensação de abandonar tudo que a gente é, e aí é difícil abandonar coisas boas, e é difícil também abandonar coisas ruins. Porque abandonar hábitos construídos que não condizem com a palavra, por mais que eles às vezes sejam prazerosos, é muito difícil. Mas, queridos, largado, você não vai a nado lá para o fundo se você carregar uma baita de uma mochila. Ana fez isso, Ana foi. Ana foi, e ela ensinou o filho dela a ir. E aí o Senhor te convida hoje para ir fundo. E fundo, e fundo. Lá no fundo. Onde parece que não tem mais luz, não vai dar para enxergar, talvez. Dá essa impressão de que você não vai ter mais aonde segurar. Dá essa sensação de falta de controle. Mas, na verdade, é onde você vai descobrir que você fica mais amparado, mais acolhido, mais sustentado, mais direcionado, mais certo de onde você veio e para onde você tem que ir. Mais habilitado. Entendem, queridos? O Senhor não quer te conduzir como os homens conduziram essa expedição lá para o fundo. O Senhor quer te conduzir numa expedição diferente. Lá você não implode. Lá você só vai. Amém, queridos? Eu quero te convidar a levantar, a colocar diante do Senhor a sua vida, colocar diante do Senhor os seus desejos mais íntimos, colocar diante do Senhor as suas dificuldades, porque entregar um desejo íntimo ao Senhor é realmente um desafio muito grande, né? Mas coloque isso diante do Senhor. Se é o seu desejo hoje mergulhar fundo, que nem Ana fez, tornar o que você tem, tudo que você é, disponível ao Senhor, ore isso ao Senhor hoje. Porque você não vai sair daqui, pronto, virou a chave, estou lá, naquele lugar. Mas comece a encontrar este novo lugar para estar, este novo lugar onde você pode dispor tudo o que você é e os seus desejos mais íntimos ao Senhor. E, querido, se hoje você não tem desejos,
Rogue ao Senhor por novos desejos nele, segundo a perspectiva dele. Porque o Senhor, Ele quer encher o seu coração de sonhos novos, de desejos novos, de possibilidades novas. Porque o nosso Deus, olha, Ele te faz abrir os olhos e ver um horizonte. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas na Tua presença e Te louvamos, Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus que nos leva a lugares desconhecidos, mas o Senhor nos leva, Senhor, a lugares onde experimentamos o Teu amor, a Tua provisão, o Teu propósito, o serviço ao Senhor de uma forma única, que os homens não conhecem e não conseguem construir, Pai. Que os nossos desejos nessa manhã, Senhor, possam estar disponíveis ao Senhor, possam estar dispostos na Tua presença, Senhor, e o Senhor possa usar cada característica da nossa vida, da nossa personalidade, cada desejo, cada anseio, Senhor, para que isso, Senhor, seja disponível a servir-te, aos Teus propósitos, Deus, em nome de Jesus. Quebrante os nossos corações. E começa, Senhor, a tornar, Senhor, isso real no nosso interior. A Tua palavra nos diz que o Senhor nos ensina no caminho conforme nós devemos andar. Então nos ensina, Senhor, a fazer isso também. Assim como Ana, Senhor, gerar para o Senhor os nossos sonhos, Pai, e dispô-los ao Teu propósito. Gerar Samuéis, Senhor, e viver uma vida de sacerdócio, Senhor, que serve ao Teu querer e não ao nosso, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E Te louvamos, Senhor, porque nesta caminhada o Senhor não nos deixa sós. Nesta caminhada, o Senhor está conosco em todo o tempo, Senhor, e em Ti nós podemos confiar. Em nome de Jesus. Amém. Quanto a mim, bom estar junto a Ti, pois em Ti, Senhor, tenho descanso. Tu estás sempre ao meu redor para me guiar com Tua mão. Quanto a mim, bom estar junto a Ti, pois em Ti, Senhor, tenho descanso. Me guiar com Tua mão. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro além de Ti. Tu és a força do meu coração. Seguras a minha mão, és minha salvação. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro além de Ti. Tu és a força do meu coração. Seguras a minha mão, és minha salvação. Seguras a minha mão, és minha salvação. Seguras a minha mão, és minha salvação. Amém. Você foi abençoado nesta manhã? Aleluia. Vamos estar alinhados ao que o Espírito Santo está falando no nosso coração. Aleluia. Né? Vamos estar alinhados ao Senhor, né? Com propósito com o Senhor. Nós não temos outro bem além de Ti.
não são as coisas que nós temos, que são normais, o que queremos alcançar, o que queremos fazer sobre essa terra, mas não há outro bem além do Senhor. Não há outra coisa mais preciosa do que estar alinhado junto com o Espírito Santo. Esse é o nosso propósito sobre essa terra, estar alinhado ao Senhor, caminhar com o Senhor e andar em tudo aquilo que Ele tem para nós. O Senhor tem muitas coisas para nos dar, é que nós precisamos estar alinhado a Ele. Louvado seja o Senhor pela Tua palavra, querida, a palavra que o Senhor colocou na Tua boca. Nós oramos nesta manhã para que o Senhor falasse ao nosso coração. Quem está alinhado entende as coisas espirituais. As coisas do Espírito, elas se discernem pelo Espírito. Ela não se discerne no mundo natural, ela se discerne pelo Espírito. Se nós estamos alinhados com o Espírito Santo, o Senhor fala ao nosso coração. Amém? Por isso que eu perguntei se você foi abençoado com a palavra nesta manhã. E eu quero encerrar a reunião desta manhã. Falta 20 para meio-dia. Eu espero e creio que você que nos está assistindo também foi abençoado nesta manhã. E eu queria deixar uma palavra para vocês, para esta semana, para nós que estamos alinhados ao Senhor. E a palavra para esta semana é o seguinte: que Deus, que dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus, e isso para que vocês todos juntos, como se fosse uma só pessoa, louvem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja a semana de vocês, que seja a semana da família, cada família nessa semana possa sentir a graça, a proteção do Senhor, o amor do Senhor sobre cada família. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela oportunidade de estarmos neste lugar, nesta manhã, e receber de Ti uma palavra que conforta, uma palavra que nos alinha à Tua vontade e ao Teu querer. É isso, Senhor, que deseja o nosso coração. Nosso coração está ligado a Ti, Senhor. Não importa as coisas naturais que vivemos sobre a face da terra, não importa. Importa estar alinhados. Importa, Senhor, é estar olhando para Ti, que é o consumador da nossa fé, aquele que faz com que a nossa fé resista toda e qualquer situação. Assim como Paulo disse, Senhor, que ele estava enfrentando toda e qualquer situação conforme a graça que o Senhor tinha dado a ele, e que toda circunstância e toda situação que virá sobre nós, que nós não podemos evitar, nós declaramos nesta manhã que o Senhor é conosco, o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, aleluia, quem será contra nós, Pai? Esta é a sua promessa bendita sobre nós. Por isso te agradecemos. Que a graça do Senhor continue sobre o teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra. A comunhão com o Espírito Santo, que é o que é mais precioso que existe, possa acompanhar o seu povo e a tua igreja nesse lugar, no nome de Jesus, Pai. Também queremos te pedir aos nossos irmãos que estão lá no Rio de Janeiro, pedimos que o regresso deles sejam abençoados, que os anjos do Senhor possam acompanhá-los, livrá-los de todo mal, e que eles venham em paz, e continue, Senhor, a repartir aquilo que têm dado e recebido do Senhor no nosso meio, em nome de Jesus, Pai. Amém.